Eu vou conversar com o Júnior Ortiz, pai da Ana Luz, da Maia, marido da Maria. E muita gente acha que eu vou falar aqui dele como prefeito agora. Mas eu quero já começar, Júnior, fazendo uma pergunta. Como que é, né, essa experiência, essa vivência de marido, de pai, família? Pô, é bem legal, bem legal. Eu sempre quis ser pai desde o momento que eu me casei com a Maria. E eu tenho duas filhas lindas, você tem uma filha também, sabe como é. As filhas são amorosas, carinhosas. E na verdade é muito confortável, porque a gente trabalha tanto, chega em casa e sempre tem um carinho, sempre tem um colo, né? Sempre tem um beijinho, as meninas não dormem enquanto eu não chego, elas me aguardam para jantar, no final de semana tem almoço em família. Então tem toda uma rotina que é muito conforto, né? Que é muito carinho, muito gostoso. E a Maria, poxa, uma super parceira, além de ser o amor da minha vida, é realmente uma super companheira, me apoia. É importante isso, importante. né? Antigamente era mais difícil, porque ela era mais nova, a gente estava no começo e era mais complicado. Ela não entendia muito como era a rotina. Essa dinâmica da política, né? Política, final de semana, feriado, você não tem férias. 24 horas, né? 24 horas. E sobretudo quando você está na prefeitura, que aí a demanda é realmente muito intensa, porque você tem que socorrer as pessoas nos problemas mais graves, né? E ela no começo não entendia muito, ela ficava um pouco chateada com a ausência. Agora ela acompanha. Estava dizendo outro dia para um amigo que ela está fazendo faculdade de psicologia. Isso, ela me contou. E às vezes ela faz aula virtual, ela leva o computador. Então eu vou fazer reunião em São Paulo e ela leva o fonezinho dela, leva o notebookzinho e ela fica sentadinha de lado, fazendo a aula dela, os trabalhos, e eu estou fazendo minha reunião. Aí acabou, a gente vai almoçar junto. Então a gente acabou coordenando um pouco as nossas agendas, mas é sensacional ter filhas. E as meninas, quando você olha para elas assim, o que você diz assim? Olhou para Ana Luz, gente, isso daqui com a Ana Luz sou eu. E a Maia, o que elas têm assim que você sente que se parece muito com vocês, não sei, algum jeito, ou com a Maria, como é que é? A Ana é bem parecida com a Maria, bem parecida mesmo, personalidade, jeito, fisicamente, maneira de se vestir. O olhar, assim, pegam muito rapidamente a Ana Luz, né? E é muito, assim, parecido mesmo com a Maria. São cuspidas carradas, impressionante. Né? Cara de uma oficina de outra. A Maia é um pouco uma mistura da gente, a Maia é mais bagunceira, a Maia é mais... É bem legal, porque você tem uma mistura, né? Você tem as duas com personalidades diferentes. Não é tudo igual, né? Senão seria tudo muito linear. Né? E você foi muito bagunceiro quando criança? Quando criança, sim. Era quietinho, mas era bagunceiro. Tem uma coisa, assim, partindo já para um segundo ponto aqui, você também tem uma formação, que a gente pode dizer, um tanto que multidisciplinar, porque você fez história, também... Quando você fazia pedagogia. Eu fazia pedagogia, você história, no mesmo prédio. É assim, história, direito, depois pós, você fez, além de gestão em cidades, você também tem pós na área ambiental, não é isso? Eu fiz gerenciamento ambiental em ecossistemas litorâneos na USP, e fiz direito administrativo na GV, e fiz no Instituto de Estudos Jurídicos, eu fiz direito público. No que tudo isso, porque por vezes, assim, eu gosto de fazer esse exercício com as pessoas, né? As pessoas acham assim, às vezes que a pessoa é prefeito, é só prefeito, só que tem toda uma retaguarda em termos de formação que agrega nesse ser, né, desempenhar a função de prefeito ou então de deputado estadual, federal, presidente, governador. No que você considera que essa formação sua contribui para a sua prática como homem público, gestor público? Acho que a premissa no qual eu me debrucei é a mesma premissa que eu acho que te referenciou, que é a ideia de que se você quer ocupar um espaço na vida pública, tem que se preparar, você tem que estudar. E você tem que, de alguma forma, dar respostas aos problemas que aparecem, né, na vida pública. E se você não tem repertório, desculpa, você não tem solução para os problemas. Você precisa ter um conjunto de referências teóricas que você tenha acumulado durante as suas percepções todas no seu tempo de vida, né, ou no seu estudo, enfim.
e você poder, a partir disso, formar as sinapses necessárias para você apresentar soluções. É muito triste quando, frequentemente, ao longo de cada ano eleitoral, a gente visualiza cenas ainda das pessoas pegando assim o papelzinho na rua e para poder ali fazer a escolha, né? A escolha dos representantes que vão estar tanto no legislativo e no executivo comandando, né, o destino dos recursos nossos públicos, né, compostos por todos nós que estamos aqui empenhados em contribuir com a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e que por vezes o que falta, né? Qual é a conexão que falta para que as pessoas compreendam essa importância de realmente analisar, pesquisar os históricos de vida, pesquisar os resultados das entregas, né, de trabalho das pessoas. O conhecimento, a educação fez tanto na minha vida, eu sou tão grata a todos os professores que passaram pela minha vida, e como que a gente não vai oportunizar isso para as pessoas, né? Conhecimento de verdade. Nesse contexto político, um exemplo que a gente pode trazer aqui real, a questão da representatividade regional. Poxa, quantos votos aqui na região a gente sabe que vão para fora, vão embora. E aí, olhando para Taubaté, poxa, você foi prefeito aqui por 2 vezes. Taubaté é uma referência em vários serviços para outras cidades, não é isso? E é uma cidade acolhedora. O que faz com que, aliás, o que exige até mesmo do gestor local, essa percepção mais ampliada, além fronteiras da cidade, de que, embora a prioridade seja o cuidado local, você também não pode virar as costas para o seu vizinho, né? E para as pessoas que fazem por meio dos convênios com o Estado, né, usam do serviço público aqui na nossa cidade. Então eu sinto assim que essa sua experiência ao longo desses anos com certeza deve ter contribuído para você visualizar de perto e sentir junto com as pessoas várias das demandas que nós temos além, né, de Taubaté, no Vale Histórico, no litoral, na Serra. Ainda mais agora, nesses últimos meses, você esteve trabalhando diretamente, né, no governo, não é isso? Como subsecretário regional. Como que foi isso para você? A questão do voto regional, acho que é uma questão preponderante para a nossa região. Eu acho que a gente não tem a maturidade democrática suficiente para avançar ainda na discussão no Congresso para o voto distrital. Porque eu acho que isso colide com os interesses dos próprios parlamentares. Você sabe que eu fiz parte dessa tentativa, eu votei pelo distrital, né? Você, com toda a coerência do teu mandato, porque eu sempre entendi muito, a minha percepção sempre foi muito clara acerca do seu desempenho nesse mandato parlamentar, seja como vereadora, seja depois como deputada, é a coerência, né? Você sempre foi uma mulher muito forte, no sentido de que você sempre pregou aquilo que você praticou. Eu acho que essa correspectividade entre aquilo que você sustenta e aquilo que você faz, ela é importante para a vida pública. E esse voto distrital, que foi uma de suas bandeiras, infelizmente, mais uma vez, ele acabou não sendo aprovado no Congresso, porque isso colide com o interesse de muitos dos deputados. Então, na medida em que não há maturidade suficiente no Congresso para discutir isso, a gente acaba tendo um vácuo de representação na região. A gente é subrepresentado. E é muito subrepresentado porque você tem um conjunto de deputados que representam grandes temas. Então, você tem os deputados que representam os sindicatos, os deputados que representam, né, as religiões, né, as denominações religiosas, católicas, evangélicas. Então, você tem candidaturas que representam grandes segmentos. E você tem candidaturas locais, regionais, que buscam a representação das cidades. E você ainda tem o Cone Leste Paulista, que é a nossa região muito próxima de São Paulo, próxima do ABC. Então, há um trânsito muito fácil desses candidatos aqui para a nossa região para ter os votos, pois representar, na verdade, essas cidades. É muito difícil para esses municípios do Vale do Paraíba depois encontrar esses deputados que tiveram voto aqui. Esses deputados estão longe, esses deputados... E aí você tem um outro problema mais grave, que é o voto virtual, né? Que é o voto dado ao candidato que dialoga com o eleitor única e exclusivamente pelas mídias
virtuais, né? Pelas mídias sociais. É muito difícil, porque você não sabe o que esse cara pensa, o que esse cara fez. A gente precisa olhar para a questão da confiança também, né? Claro. Essa questão da confiança é fundamental. É a sua história. Você teve mandatos parlamentares, você é professora, diretora, tem uma carreira, tem uma vida, tua vida é muito clara, muito transparente, e você, a vida inteira, teve mandatos parlamentares que honraram a escolha do eleitor. Isso gera confiança. Você tem uma vida... Confiança e responsabilidade, né? Confiança e responsabilidade. As pessoas têm que escolher agora, dessa vez, calcados e pautados nessa história das pessoas. A história da confiança, a história da entrega, a história de ter a correlação lógica entre o que faz da vida e o que pensa, o que fala. Também há uma dissociação, né? Claro. Por isso que as pessoas confiam em você. Porque você é clara. As minhas posições sempre foram essas. Eu posso rever as minhas posições, mas elas sempre foram muito claras e elas estão registradas. Elas não foram apagadas, mesmo que existe o print hoje. Nós avançamos muito na oferta do ensino integral nas escolas, né? Aí, fazendo um olhar mais abrangente, região, país, a gente sabe que nem todas as cidades conseguiram avançar como Taubaté avançou nesse atendimento, né? E aí, assim, claro, você como gestor, se pautando na legislação, se pautando no Plano Nacional de Educação, com uma diretriz muito clara a respeito desse atendimento, para a gente atingir até 2024, 50%, né, das escolas no território com oferta de ensino integral, 25% dessa população de alunos sendo, né, beneficiado com essa oferta. E aí, Taubaté, do que eu apurei e acompanhei, a gente tem aí a conquista dessa meta, até mesmo a superação dessa meta antes de 2024. Sim. E aí, o que tocou aqui dentro do gestor, do ser humano júnior, para fazer essa escolha em prol do ensino integral? Eu acho que algumas coisas foram determinantes. Você logo no início do mandato, você estava lá na Câmara Municipal, acho que você acompanhou um pouco esse desdobramento todo. Taubaté vivia naquele momento uma epidemia de violência. Sim. Nós tínhamos e infelizmente a gente está voltando. Está voltando, infelizmente. Então, a ideia era, a princípio, tentar reduzir um pouco essa epidemia de violência, porque a polícia tinha os dados estatísticos e ela dizia que 90% dos homicídios eram cometidos ou as vítimas eram adolescentes menores de 18 anos. Não era o jovem que estava fora da escola, porque a evasão escolar no Fundamental 1 e 2 na rede é baixa. A evasão grande está no ensino médio. Mas a evasão escolar na nossa rede, ela não era tão significativa. Então esse garoto ia de manhã para a escola, à tarde ele ia para a biqueira. Inclusive, eu posso fazer né, vou colocar aqui, se é uma coisa da qual eu me orgulho, eu faço a defesa, é do comprometimento dos profissionais da educação de Taubaté. É verdade. Olha, as nossas diretoras de creche, de escola, isso que você fala, a evasão em Taubaté, sempre muito baixa. Elas vão na casa. Isso, eu fui essa diretora, né, na década de 90. Eu lembro que quando eu fui sair candidata pela primeira vez a vereadora, e o pessoal ficava falando, Poliana, você tem que sair, seja vereadora, aquela coisa toda, porque eu não nasci sonhando com isso, né? Bom, você conhece parte da minha história e política foi consequência da minha vida. E resultado, nesse detalhe, eu lembro que muitas vezes foi assim, gente, mas eu sempre fui tão brava com umas coisas, né? Às vezes faltava criança na escola, eu estava indo lá na casa do pai, tinha mãe que ficava meio brava comigo. Não, mas só são 2 dias que ele está faltando, que ele tá doente. Eu falei, tudo bem, mas a senhora precisa me avisar. Porque a nossa preocupação em zelar pela assiduidade desse aluno, né? É verdade. Esse compromisso é que nos fez avançar com a Escola de Samba Integral. E eu estava dizendo que eu me lembro lá, quando a gente definiu isso como a meta principal do mandato, e a gente expôs um pouco a ideia para os professores. A gente fez uma audiência pública lá no SEDES, na arquibancada, reuniu todos os professores para a gente debater e discutir um pouco. E os professores podiam falar livremente, e falaram mesmo livremente, fizeram um conjunto de críticas, um conjunto de apontamentos,
E eu e a Edna, nós sentamos na frente de todos, a arquibancada aqui, e a gente começou a discutir um pouco com eles o nosso ponto de vista, o que a gente precisava e os compromissos que a gente assumia. E eu dizia lá, a gente conversava e dizia o seguinte, Poliana, o problema é que a crise é tão grave do ponto de vista de violência que agora precisa proteger. Agora precisa alimentar bem e proteger. Porque, eu volto a dizer, o problema é que esse garoto ia de manhã para a escola e à tarde e à noite para a biqueira. Era o mesmo aluno que a gente tinha na rede. Então vamos fazê-lo ficar mais tempo. E pior, o diagnóstico era, essa criança de família beneficiária pelo Bolsa Família era a criança que normalmente era vítima da violência ou era a criança e o adolescente que era o responsável pelo ato infracional. Então, público alvo nosso, famílias vulneráveis do Bolsa Família. E num país como o nosso, que a gente tem 72% dos casos de violência, por exemplo, violência sexual contra criança e adolescente, acontecendo na casa da vítima ou do agressor, claro, é claro que não adianta a gente fechar os olhos. Eu falo que ferida, não quero ver, acaba que a situação pode piorar. Então a gente precisa olhar para isso, né? E olhar e apresentar uma solução. E uma delas é essa, né? É a escola. Eu falo que escola para mim sempre é também sinônimo de segurança. Eu sempre me senti muito bem na escola. Então, e aí a gente começou assim, com a Edna tentando fazer as interlocuções com os professores, com a rede. E aí explicando um pouco para todo mundo, para a sociedade civil organizada, Defensoria Pública, Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, o juiz da Vara da Infância e Juventude, tentando explicar um pouco qual era o modelo que a gente queria adotar. A gente foi avançando aos poucos, reformando, ao mesmo tempo que a gente ampliava a oferta do integral, a gente ia reformando os espaços, e a gente fez uma coisa muito legal, que foi essa interdisciplinaridade. Então, o Macaé era secretário de esporte naquela ocasião, toda a secretaria de esporte, todos os cargos comissionados eram servidores de carreira, então eram professores da Universidade de Taubaté, como o Macaé, o Mora é servidor de carreira mesmo da prefeitura, mas você tinha o Renato, o Thiago Balho, então toda a rede lá era a rede que nos ajudava na educação, aliás, no esporte, e a gente trouxe a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura, depois foi o Márcio, se lembra, para cuidar das oficinas dentro do tempo integral. E quem cuidava das oficinas era a Universidade de Taubaté. A gente fazia um contrato com a universidade e a universidade desenvolvia as oficinas dentro da escola de tempo integral. E aí, concomitantemente a isso, a gente passou a reformar os espaços. As 161 escolas da rede municipal. E foi assim que a gente avançou. E sabe, a gente teve uma colaboração muito importante, e não é propaganda não vou fazer propaganda, vou fazer aqui uma justiça, que foi a Fundação Lehman. Poxa, como Sim. a gente foi assim, premiado com a parceria com a Lehman. Olha, é impressionante a contribuição deles. Então, a gente tem a estrutura física sendo reformada, a gente tinha o esforço do integral, a gente tem a universidade nos dando as oficinas, e a Lehman reorganizando o processo pedagógico e reorganizando toda a parte administrativa. Então, mediação escolar, a Lehman nos ensinou a fazer junto com a rede. Eles têm um trabalho muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, participar de uma reunião na Lehman, na sede deles em Stanford. Puxa vida, é realmente todo um compromisso e um propósito de você realmente constituir uma educação com equidade educacional, ou seja, não adianta só uma escola ter boa qualidade, todas precisam oferecer uma boa qualidade. E um olhar também muito voltado para validar a questão da pesquisa a favor dessa educação, né? Pesquisa sendo utilizada para realmente fazer essa educação com mais sentido acontecer. Algumas das professoras da rede passaram a ser consultoras da Lehman. A Gisele é uma delas, a Gisele Viola, que também é pesquisadora, cuidava dessa questão da formação dos professores, do currículo. A Lehman fazia formação de Tive a oportunidade de trabalhar com ela na Secretaria da Educação, porque quando eu deixo o mandato de deputada, porque a gente tem que ter, eu era suplente, então os deputados voltaram para os cargos, eu deixei, então eu volto para Taubaté.
e sinto que foi uma decisão também muito bem acertada da secretária, porque eu poderia voltar para a sala de aula, só que as crianças já estavam com um vínculo estabelecido com os professores, e aí você imagina, aí eu volto para a sala de aula e daqui a pouco me afasto de novo por conta de eleição. Então, pensando no bem-estar das crianças, não, então fiquei na secretaria e foi um momento muito interessante, Júnior, porque eu tinha acabado de presidir o acompanhamento da Base Nacional Comum Curricular. E quando eu retomo aqui em Taubaté, preparando a nossa. Nós estávamos preparando ali, fazendo toda a revisão curricular para realizar a implantação do currículo de Taubaté. Você conviveu com a Lema? Sim, eles ajudaram nessa preparação. Convivi mais com a Gisele, que coordenava esse trabalho, as meninas ali da formação, Eliara, Fernanda, Ludmila, professor Gilmar, professora Nívia, com quem eu aprendi muito, principalmente as questões mais relacionadas à psicopedagogia. Então, olha, um time bom. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas vocês estão todos no coração. A rede é muito boa. Sim, nós temos, olha, aqui, tanto é que, quando eu fui ser secretária da Educação em Ubatuba, quantas vezes, professora Nena, Nena foi lá, fez formação. Nívia, da nossa formação aqui de Taubaté, convidei ela para fazer uma oficina lá. Fernanda, professora de arte, fez oficina com os nossos professores na Semana da Educação. Porque também é uma maneira, é aquilo, né, da gente, pera lá, eu reconheço os meus colegas. Eu sei o quanto que eles me agregam, o quanto que eles agregam à educação da minha cidade e o quanto que a gente pode agregar além fronteira também, né? A rede é muito boa, a Taubaté tem essa vantagem, ela consegue... E mesmo na educação eu percebo uma regressão importante. Esses mesmos professores com os quais a gente conviveu lá e que hoje a gente mantém contato, têm relatado retrocessos importantes. E, Poliana, retroceder na educação é tempo de vida perdido. Você sabe que no ano passado eu retomei o meu cargo como professor, estava em sala de aula. Hoje eu estou afastada, sem remuneração por conta do doutorado. Uma escolha, né? E olha só, Júnior, você não faz ideia, assim, das dificuldades ali. Porque você imagina, em pleno, assim, período com aula remota, né? As coisas ali acontecendo. Imagina o direcionamento. Olha, pelo menos uma vez por semana vocês façam interação com os alunos. Numa situação que a gente tem condição de interagir mais com as crianças. Eu fiz um levantamento. Praticamente todos os meus alunos tinham o celular. 2 alunos, os pais optaram por não participar da aula remota. Uma opção da família, respeito. Eu comecei com 10 alunos na aula remota, às 7h15 da manhã, e depois, assim, em poucos dias, quando eles começaram a ver constância, ou seja, constância da professora, do profissional, estou aqui agora, todo dia. A pandemia, ela impactou a todos, a comunidade escolar, os alunos e os profissionais da educação também. E eu não consegui visualizar, ao longo desse tempo, em sala de aula, e até hoje também, um trabalho em parceria, por exemplo, com a universidade local, com faculdades aqui, que têm cursos de psicologia e que poderiam estar ajudando aí, compondo uma rede de acolhimento para orientar famílias, profissionais. É muito triste isso. Que é mais do que triste. Esses caras são muito incompetentes. Essa é a verdade. É incompetência absoluta e pura. Porque a gente vive hoje um momento em que nós tivemos 2 anos desperdiçados da vida escolar desses alunos. 2 anos em que esses alunos não puderam estar na escola de tempo integral. Então, olha o prejuízo para a alimentação, para o desenvolvimento cognitivo, olha o prejuízo de aprendizagem, olha o prejuízo na reafirmação dos valores familiares. Escola conserta a família, escola e ambiente de proteção, aluno protegido voltar para casa. Se a escola percebe a importância desses pais dentro do ambiente escolar, reconstruindo relações, essa família também é fortalecida. Na medida do possível que me foi possibilitado participar, por exemplo, no estabelecimento das prioridades em termos de currículo, fiz questão de participar porque a minha história de compromisso com a educação, ela está acima de qualquer lado, A, B, C ou D.
Então, eu estou aqui a serviço. Então, na medida que eu pude contribuir... E eu sou testemunha disso. Fiz alguma... Né, fiz sugestões nesse sentido do acolhimento, de, olha, estabelecer mais parcerias com a universidade, trazer isso mais à frente para ajudar no trabalho dos profissionais. E até mesmo na questão de investimento. Júnior, eu lá numa sala de aula com necessidade de melhorar a questão do quadro negro, do telhado, porque isso, gente, é manutenção. Manutenção é que nem manutenção na casa da gente. É permanente, tem que ter aquilo permanente, diário, ano a ano. E num espaço em que às vezes frequentam 1000 alunos em 2 períodos diferentes, pondo a mão na parede, acionando a válvula da descarga. Claro, imagina, na sua casa você vai ter o número de pessoas, 5 pessoas, vamos lá, a média. Numa escola, poxa, só ali a gente tem ali cerca de 400 alunos, 500, então imagina, numa escola grande. E daqui a pouco chega lá uma máquina para desinfetar a mochila. E aí você olha... Tem rolo. Então, espera... Eu fiquei olhando aquilo, quem vai operar? Mas vai vir Mas quem é o funcionário que vai operacionalizar isso? E com quem eu tenho contatado, como é que está sendo isso? Vai desinfetar a mochila? Qual é a evidência científica que diz isso? O vírus só está na mochila, então? Sabe, são coisas totalmente desconexas do que eu compreendo ser realmente uma ação assertiva para promover aprendizado, ainda mais nesse período que a gente precisa repor, né? Aliás, recompor a aprendizagem das crianças. E olha, tem muita gente disposta a ajudar. A própria Fundação Lehman, Instituto Vozes da Educação, consegui fazer essa ponte, apresentar a Carol, ela inclusive teve já em vários momentos em lives comigo, esteve também palestrando aqui para os professores da rede. E Instituto Reúna, que nos deu uma boa retaguarda aí nessa questão da revisão curricular e que eu tenho assim, a satisfação de fazer parte do Conselho Estadual de Educação com a Cátia Stocco, que é presidente do Reúna e que tem também essa parceria, né, com a própria Lehman. Ou seja, temos meios, temos recursos, mas o que falta, eu sinto, é uma visão profissional e saber o que priorizar e o como priorizar. O da sede da prefeitura não é a prioridade. Você vai tomar 38 milhões de reais para fazer prédio novo, pega os 38 milhões e constrói umas 5 escolas grandes de tempo integral. Você vai melhorar muito a qualidade do ensino. Pois bem, né? Melhora as questões de saúde, porque o pessoal está reclamando que está faltando ali remédio, a questão do atendimento. Então, a questão da prioridade. Falta elencar, né, as prioridades. Júnior, agora lá, vamos lá. Pré-candidato a deputado estadual, então você vai agora do executivo para o legislativo, né? Tem essa missão agora que se apresenta essa possibilidade do legislativo. Como que você visualiza isso? O que fez você dizer sim para ser pré-candidato a deputado estadual? Subrepresentação da região. De Taubaté a Bananal, a gente não tem nenhum deputado estadual eleito. Há um vácuo, um vazio enorme num vale de quase 3 milhões de pessoas morando. E na divisão dos recursos públicos, nós sabemos que a maior parte fica com a União, ou seja, governo federal, depois Estado e depois município. E, poxa, a gente precisa de representatividade para poder pautar lá, olha, é prioridade para a minha região, sim, isso precisa. Eu vi um estudo da Assembleia Legislativa da Alesp que aponta que regiões que têm maior representação de deputados estaduais e federais têm mais recursos do que regiões que não têm representação de deputado estadual e federal. Na medida em que a gente tem uma subrepresentação, faltam representantes na Alesp, na Câmara dos Deputados, eu entendo que a nossa região perde recursos financeiros, perde apoio. Eu citei em outra ocasião o apoio que você deu quando era deputada federal para a gente conseguir recursos para a qualificação e habilitação das nossas UPAs. Sim. Isso é custeio direto para a saúde, a gente economiza milhões. Estavam lá em Brasília. Exatamente, aguardando. Que Taubaté tinha direito, porque tinha cumprido com as suas obrigações administrativas de gestão na saúde e que o governo federal não estava enviando. Claro. E aí, poxa, tem que enviar. Tanto é que o doutor Ebran, inclusive, foi conosco, né? Em termos de demandas locais, o que você sente assim que tem ressaltado bastante aqui? Saúde,
Do ponto de vista vamos dizer, de macroestratégias, eu tenho certeza que a questão do Hospital Regional de Cruzeiro resolve um baita do problema. Muito, né? Baita do problema. Você não sabe o quanto que eu fiquei feliz quando o governador Rodrigo Garcia noticiou, né? E foi lá para fazer Foi lá fazer a lançamento da pedra fundamental. Isso, início de obra. Aquilo resolve um baita problema. Até porque boa parte da população de lá recorre ao nosso regional daqui. Claro, 40%. Olha só, gente. 40%? 40%. Tem Nossas vagas lá para essa população. E outra coisa, você tem um tratamento mais próximo da sua casa, né? O socorro mais próximo, você aumenta a sua possibilidade de resolver, né? De sobreviver em casos, por exemplo, a demanda, pelo menos eu lembro de um estudo que o pessoal havia apresentado pra gente, uma demanda muito forte na parte cardíaca. Pessoas que infartavam não tinham onde ser socorrida e vinham para cá. Só que tem um tempo, né? Claro. Para você atender e ter uma probabilidade maior de sobreviver. AVC, principalmente. Sim, AVC. Paciente vascular, principalmente. Então, quanto mais próximo, é melhor. E para a segurança também da pessoa, né? Não precisa pegar estrada, essa coisa são 2h30 de Bananal até o Hospital Regional de Taubaté. Como é que pode, 2h30. Acho que a questão de trem de passageiros é possível a gente pensar. São Paulo, nesse momento, tem 2 editais grandes na rua, que é o trem de passageiros de Campinas para a capital e de Santos para a capital. Eu acho que a gente tem um triângulo entre Santos, Vale do Paraíba e Campinas, né? O vértice é São Paulo. Eu acho que a gente dá para pensar, porque a distância é a mesma, a gente dá para pensar, distância e população são semelhantes, dá para pensar num trem de passageiros ali desde Guaratinguetá, talvez, até São Paulo. E a outra questão importante, que eu acho que como macroestratégia é relevante para a nossa região, é a duplicação do trecho da Rio Santos de Ubatuba até pelo menos Bertioga. Eu acho que isso é Eu que fiquei trabalhando ali durante 2 anos, eu vivi realmente de perto, senti com as pessoas essa dificuldade, principalmente no trecho Ubatuba-Caraguá. Né? O quanto Maranduba, Araripá, aquilo é terrível, muito estreito, muito acidente. Precisa mesmo, realmente, assim, fazer essa ampliação. Acho que é isso. Júnior, muito obrigada. Só que tem uma coisa, tem uma brincadeira aqui. A brincadeira é o seguinte aqui, é o poste-pong. Confiança é acreditar que temos pessoas que podem nos representar de forma adequada no parlamento. E precisa, ainda mais nos dias de hoje, né? Para melhorar a política, a gente precisa melhorar também a nossa escola, a escolha, né? Gostei muito, Júnior. Valeu, obrigado. Maravilha. Lembrei muito do nosso tempo de escola e também dessa trajetória, né, da nossa vida, que mesmo você fazendo história, direito, eu pedagogia, pontos de convergência aí, buscando, né, realmente, por meio da educação, constituir uma forma de governar, de fazer gestão pública com seriedade para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito importante. Muito obrigada, Júnior, e agradeço a todos que assistiram a nossa conversa aqui, participaram aí desse outro lado. E fica aquele pedido, comenta aqui pra gente o que ressoou aí mais no coração, o que fez sentido, o que você gostaria também de perguntar pro Júnior ou para mim. Eu tenho certeza que a gente vai gostar muito de estar dialogando e conversando com você.